linhas suspensas foram para o Programa Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio, linhas de investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF Investimento, também as linhas do PRONAF Matrizes e Reprodutores, PRONAF Tratores e Colheitadeiras, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, Programa para a Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, o ABC+, Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA, Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido, o PROIRRIGA, e o Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuária, o PROCAP Agrogiro. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora então com o Miguel Daúde. Daúde, o valor liberado pelo BNDES durou pouco mais de 2 dias, né? Não chegou nem a 3 dias completos, como a gente acompanhou, o que significa que mesmo com as taxas de juros mais altas do que era esperado pelo setor, o produtor foi atrás de crédito, ele precisa de fato desse crédito. Quem correu e conseguiu fazer essa contratação está um pouco mais aliviado, mas a gente sabe que muitos não conseguiram, né, Daúde? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. Flávia, não deveria ser assim, né? O agronegócio brasileiro hoje, ele vem sendo penalizado de uma forma brutal, porque a gente sabe que o ciclo agrícola, eu sempre digo isso, ele é muito longo e conta com variáveis, né, que colocam o produtor, às vezes, em situação difícil. E a questão do crédito, a gente sabe que o crédito está para a atividade agropecuária como o oxigênio está para o nosso sangue. No entanto, não existe, né, nenhuma consideração, a gente ouviu durante a campanha, durante os discursos do governo, colocar o agronegócio como prioridade no financiamento, e isso acaba nada acontecendo. O produtor rural, Flávia, ele tem uma condição que é diferente de uma indústria, diferente de uma atividade comercial. O produtor rural ele manuseia o risco, né? Além de ter que sofrer, né, com a terra, cultivando a terra, colhendo os intempéries da natureza. Agora, infelizmente, eu não vejo por parte do governo nenhuma ação para ajudar o produtor rural. Só para finalizar esse tópico, eu gostaria, Flávia, de dizer a você o seguinte: houve uma sobra de 6 bilhões, né, de emendas parlamentares. Sabe para onde vai esse dinheiro? Eles estão ali, as lideranças dos partidos discutindo para onde pode ir parte desse dinheiro. Onde está a liderança do agronegócio brasileiro, a frente parlamentar? Será que ela vai estar ali discutindo interesses do agronegócio ou vai discutir interesses dos partidos, né, que os parlamentares fazem parte? Então, portanto, nós precisamos deixar de ser cara de pau, de ser hipócritas e passar a defender o setor agropecuário com mais mais incisivos nessas decisões. Infelizmente, isso é uma coisa que nos revolta, porque o Brasil tem no seu crescimento e tem na sua salvação, eu vou até arriscar dizer isso, a pujança do agronegócio. Mas, infelizmente, nós não temos o agronegócio a contrapartida que deveria ter. Tá certo, Daúde. Precisa priorizar o setor, né? Eu quero que você continue com a gente, ainda falando sobre esse assunto de crédito rural. Que o segundo o Ministério da Agricultura, somando todas as linhas de julho de 2022 a janeiro deste ano, o repasse foi de quase 223 bilhões de reais. E o montante, né, Daúde, representa um crescimento de 21% quando a gente compara o mesmo período do Plano Safra anterior. Os financiamentos de custeio representam mais de 136 bilhões e meio de reais e as contratações para investimentos quase 60 bilhões. Ou seja, né, Daúde, esse cenário mostra mais uma vez o quanto o produtor rural precisa desse crédito, né? E o quanto o governo precisa dar esse apoio, dar esse subsídio para que esses produtores continuem na atividade, né, Daúde? Exatamente, Flávio. Você percebe claramente, né, que nesse período em que se compara esse aumento de demanda de crédito, houve um aumento brutal dos custos de produção. Então, o produtor ele tem sim uma dependência, porque
Isso não é só aqui no Brasil, no mundo todo, né? O Brasil é o que menos subsídio dá, é o que menos ajuda o produtor. Você pega Estados Unidos, despeja ali por ano 100 bilhões de dólares para dar para o produtor, não é emprestar, não. A própria Europa, né? Os países da Europa despende aí mais de 120 bilhões de euros, a China quase 300 bilhões de dólares, e nós aqui ficamos nessa dependência. Então, esse aumento do crédito mostra que a dependência, quer dizer, não houve aumento de dinheiro. O que houve, se nós compararmos o crédito concedido no período anterior com esse período, houve um aumento da demanda, mas não do crédito. Isso mostra também, Flávia, que o nosso amigo produtor tem que começar a pensar em cada vez menos depender de crédito, porque a situação está ficando muito difícil, né? O presidente Lula, ele vem insistindo nessas bobagens que ele diz a respeito do Banco Central. Ele tem uma estratégia que um dia eu gostaria aqui de explicar para vocês. A estratégia dele é arrumar um inimigo para juntar, né, o povo ao lado dele. Ele começa a jogar os ricos contra os pobres e está para o mesmo caminho que o Bolsonaro fez, arrumar inimigos que ele não vai poder combater lá na frente. Então, presidente, reveja a sua posição. A economia, nesse momento, é importante. A economia do agronegócio, ela tem uma importância fundamental. E vou dizer mais, presidente, a demanda está caindo, hein? Hoje, os compradores estão fugindo, e isso é prenúncio de uma recessão. E esta recessão, com o senhor alimentando a alta de juros, vai ser muito difícil controlar, né, a inflação no Brasil, controlar a gestão. Então, portanto, vamos pensar, vamos ser mais inteligentes. A questão de arrumar inimigos para ficar bem na fita não é legal nesse momento. Viu aí o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, né? Arrumou inimigos que ele não pode combater depois, e o senhor vai indo para o mesmo caminho. E isso é perigoso. Reveja a posição, porque o que nós precisamos não é de política desta forma. O que nós precisamos é de políticas que possam fazer esse país crescer, desse país, tirar os brasileiros da miséria, mas com crescimento. Porque a economia rural, a economia real não muda da noite para o dia. O senhor pode fazer reforma tributária, reforma do fiscal, pode fazer o que o senhor quiser. O que muda é exatamente a expectativa. Então, portanto, temos que repensar muito nessa situação. Está aí já os impactos do crédito do produtor rural. Desculpa, Flavinha, eu me irrito aqui. Eu não consigo me controlar quando eu vejo essas barbaridades. Tá certo, Daúde. Mas para isso que você está aqui, o nosso telespectador, produtor rural, gosta de ouvi-lo para ver o que está acontecendo e fazer essa análise. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.